quero que você abra a sua Bíblia no Salmos 30. Vai pegando a sua Bíblia aí e abre no livro dos Salmos, no capítulo 30. Antes da gente ler esse capítulo, e enquanto vocês vão abrindo e mexendo reservado a sua Bíblia ali no Salmos 30, eu quero te convidar a lembrar de situações difíceis da sua vida. Pensa aí, puxa na memória. Algumas situações difíceis que você já enfrentou. Se eu te pedir para contar quantas situações difíceis você já viveu, você consegue? Consegue lembrar de todas elas? Das mais marcantes? Daquela, ou do detalhe daquela bem simples, mas que você considerou difícil? É possível que quem tem um pouquinho mais de idade tenha contado um maior número de situações. É possível que os mais jovens consigam lembrar com mais intensidade das emoções que sentiram, de como aquilo foi difícil, de como aquilo marcou. Mas pode ser também que, se você começar a escrever um livro com cada uma dessas situações e você entregar para alguém ler, essa pessoa pode dizer: poxa, mas isso aqui não é dificuldade para ninguém. Pode ser que, quando você ouvir alguém falando sobre a dificuldade dela, você pode pensar: mas isso aqui não tem nada de difícil, não é uma situação complicada. A minha vida é complicada. É aquilo que, numa conversa, a gente geralmente, quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a falar muito, troca muito receita de remédio e problema de saúde. E parece que as pessoas começam a se gabar dos seus problemas, né? Olha, eu tô com uma dor na lombar tem 1 mês, mas e tu não viu o meu problema de bico de papagaio? E assim a gente vai tendo as nossas conversas e nos conhecendo através dos nossos problemas. E não significa que uma coisa que incomoda você incomode outra pessoa, mas também não significa que aquela dor que você sente não seja legítima, que aquela situação pela qual você passou não tenha motivo para te deixar triste, para te deixar para baixo, ou para você contar ela como alguma experiência difícil. Tem gente que convive com a falta de dinheiro, outros sofrem muito se não tiver um dinheiro sobrando. Tem muita gente que se vira muito bem sozinha, não precisa da companhia de ninguém. Outras pessoas não aguentam passar um final de semana isolados. De novo, o que é problema para um pode não ser problema para o outro. Agora, pensando nessas situações, quando a gente passa por elas da primeira vez, é bem complicado. Aí eu quero que você lembre de novo de uma situação que se repetiu na tua vida, de uma situação desagradável que se repetiu na tua vida. E eu não quero aqui ficar fazendo você remoer situações ruins, não. Eu já vou chegar lá. Ela fica mais fácil quando a gente passa pela primeira vez e vence. E cada vez fica mais fácil de enfrentar. E essas experiências vão tornando a gente mais resistente a outras diferentes. E a gente acaba criando uma certa casca, como dizem. Agora, tem algumas situações que são tão impactantes na nossa vida, são tão traumáticas na nossa vida, que a gente acaba fazendo de tudo para fugir delas. Pessoas que passaram algum medo andando
voando de avião, podem não querer mais voar. Pessoas que tiveram algum trauma na infância, como eu, que caí de uma árvore, nunca mais gostei de altura, não chego mais em parapeito de nada. E na minha adolescência, eu acho que alguns já sabem dessa história, mas quando eu estava saindo do ensino médio, a minha família já tinha um bom tempo que a gente não, como é que eu vou dizer, não desfrutava de uma situação financeira muito boa. Mas a gente conseguia pagar as contas, dava para ir no mercado, e até uma vez por mês dava para comprar uma carne mais barata para fazer um churrasco. Dava para viver sem passar necessidades, mas não sobrava nada. Até que um dia, eu me lembro que a gente nunca viajava de férias, nunca. As nossas férias era ir para casa de um parente, porque daí a gente pagava hotel. E nem comida, eu não levo comida para casa de parente, ele que me ofereça. E os parentes é a mesma coisa, eles vêm para nossa casa, eles ficam lá, né? Só que eu morava numa cidade chamada Taquara, que não tem muita atração, não é muito atrativa, então os parentes não vinham me visitar. Mas eu tinha uma tia que tem uma casa numa ilha e a gente ia muito lá. Ver ela, claro, né? E eu lembro que o meu falecido tio morou um tempo em Canela. E olha que interessante, eu ia uma vez a cada 3 meses para Canela. E eu nunca andei naquela avenida bonita de Gramado, na minha adolescência. O medo de cobrar para andar lá naquela rua, né? Porque eu não tinha dinheiro mesmo para fazer nada. Mas a gente não podia reclamar de falta na nossa vida. Até o momento que meu avô faleceu. Quando meu avô faleceu, a nossa situação financeira foi de mal a pior, porque nós tínhamos algumas dívidas, nós tínhamos alguns empréstimos e na época, quando uma pessoa falecia, algumas coisas eram cobradas meio que à vista, aconteceram alguns problemas bancários, aqueles problemas bancários que muita gente tem, e acabou que eu estava recém saindo do colégio, não tinha experiência profissional nenhuma, não conhecia ninguém na cidade, nossa família éramos só nós, na cidade de Taquara, e eu não tinha como ser indicado para trabalhar em algum lugar. Os meus colegas também todos estavam saindo do ensino médio, que eu conhecia, também estava procurando emprego. E eu lembro que a única renda que a gente tinha era o salário da minha avó de aposentado. E o salário dava para... e nessa mesma época, a casa que nós morávamos era desse meu tio. E ele vendeu a casa. Então nós tivemos que nos mudar para uma casa de aluguel. E o que aconteceu? Nós tínhamos mais uma dívida. E o dinheiro da minha avó dava para pagar a conta do aluguel. E talvez uma luz, uma água, um mês a luz, outro mês a água. As coisas estavam desse jeito. Eu recém me tornando adulto, a minha avó já idosa, eu procurando emprego, a minha avó não trabalhava desde os 40 anos por um problema sério que ela teve na coluna. E essa era a situação que a vida adulta me apresentou. A gente podia escolher ter dinheiro para morar ou ter dinheiro para comer. E nós ficamos dependendo da compreensão da senhorinha do mercado, de anotar no caderninho, por um bom tempo. Às vezes os meus tios ajudavam a gente foi se virando, mas a situação era bem feia, eu não tenho uma lembrança tão clara de quanto tempo a gente ficou nessa situação. Eu estou contando essa história porque foi talvez a situação mais difícil que aconteceu na minha vida.
Eu olhava, aí a gente, quando está chegando na vida adulta, eu olhava para os meus amigos, meus colegas todos fazendo vestibular, fazendo plano, entrando na faculdade, alguns deles vindo para Porto Alegre estudar, outros conseguindo vagas em universidades, e eu na época sonhava em fazer engenharia aeronáutica. Nossa, como eu queria ser piloto de avião. E a realidade é que eu tive que procurar emprego para poder ajudar em casa. E graças a Deus eu logo consegui um emprego que me pagava em torno de R$170 por mês, que era um estágio no laboratório do colégio onde eu me formei. E lá eu fiquei por alguns meses, e pelo menos uma das contas da casa eu conseguia ajudar a pagar. Tirava 17,50 do meu dízimo, já que eu não pagava imposto, né? Era um estágio. E o restante eu ajudava em casa, pagando algumas contas. E a gente foi sobrevivendo assim, Até que um dia a nossa sorte mudou. E eu consegui um emprego onde eu recebia o triplo do meu salário. Eu passei a ganhar um salário mínimo também, e aí a nossa vida melhorou bastante. E acabou que nós também tínhamos um terreno com uma casa muito velha em cima, e nós não nos mudamos para lá na época porque não tinha como morar naquele lugar. Não tinha. Casa cheia de buracos, era perigoso você pisar e o chão afundar. E por muita sorte também, nós conseguimos vender aquele terreno na época. E de repente, o dinheiro que faltava pagou todas as nossas contas. Todos aqueles empréstimos que consumiam a pensão do meu avô foram pagos. E de repente a gente tinha um saldo positivo na conta. Mas eu estou contando isso aqui há 5 minutos e parece que durou tão pouco. Foram mais de 2 anos. Foram 2 anos em uma situação financeira muito difícil, onde a minha avó orava todos os dias a Deus, pedindo para Deus nos abençoar, onde de alguma forma a comida se multiplicava dentro de casa. Eu lembro que ela sempre, toda tarde, o meu lanche da tarde era um bolinho que ela fazia, que eu não faço ideia o que tinha, eu sei que era bem doce, então tinha açúcar. E a gente sobreviveu. Alguns traumas gastronômicos se criaram, eu não consigo mais olhar para mim hoje também. Não que seja ruim, é que eu comi muito naquela época. E sardinha é outro alimento que a gente consumia bastante, porque era o que a gente tinha para comer na época. E eu imagino que outras pessoas passaram por situações diferentes, talvez até piores do que essa que eu estou contando, mas o fato é que, em algum momento, a nossa sorte mudou. Em algum momento, as coisas todas começaram a acontecer, e é incrível que foi uma atrás da outra, do mesmo jeito que deu errado uma atrás da outra lá atrás. 2 anos depois, uma atrás da outra começou a funcionar, como se alguém tivesse nesse tempo todo consertando um monte de engrenagem para que a minha vida pudesse voltar a rodar. Que sorte minha! Abre a tua Bíblia aí, eu sei que você já abriu, mas no capítulo 30 do livro de Salmos, não é um capítulo que eu li naquela época, provavelmente não. Mas uma coisa eu me lembro muito bem, de ler esse versículo e de ler um versículo que está aqui nesse capítulo e me perguntar:
Mas que noite que dura tanto. Acompanha comigo. No versículo 1 de Salmos 30 fala assim: ó Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste, e não deixaste que meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembre de que do que o Santo Deus tem feito e lhe dê graças. A sua ira dura só um momento, mas sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu me senti seguro e pensei, eu nunca mais terei dificuldades. Ó Senhor, tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Se eu morrer, que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Ó Deus, escuta-me e tem compaixão de mim. Ajuda-me, ó Senhor. Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso eu não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. E na época o choro durava uma noite, mas a noite nunca acabava. A segunda parte dessa frase parecia que nunca ia vir para mim. Quantos se identificam com tal situação? Quanto tempo dura uma noite inteira? Quanto tempo você está disposto a passar pela noite que as situações da vida te impõem? E quando Davi fala aqui de noite inteira, eu entendo que ele se refira às situações do povo de Israel. E se vocês lerem o Antigo Testamento, é uma desgraceira total. Israel, primeiro, passou 40 anos no deserto. 40 anos vagando no deserto. Se isso é uma noite longa, eu não sei, não é uma noite longa, eu não sei o que é. Houve seca, houve morte, houveram invasões, houveram guerras, houve o povo de Israel sendo levado escravo. E foram muitas noites longas para essa gente. Muitas noites longas. A minha intenção aqui não é pegar esse versículo que é lindo e que é motivador, né? E transformar ele numa melancolia total. Não, de forma nenhuma. Mas a verdade é que os momentos difíceis, quando a gente está passando por eles, parece que eles nunca vão acabar. Pelo menos essa é a minha experiência. E às vezes a gente até se acostuma com a dificuldade. Chegou um momento na minha vida que eu pensei, bom, isso deve ser o normal. Estou aceitando, a partir de agora é assim que é. As outras pessoas tiveram mais sorte que eu. Deus teve vontade de que eu passasse por isso? Ok. Não vou lutar contra isso. Vou apenas viver minha vida. Você já imaginou? Esse povo de Israel escravizado num país muito diferente, que servia a deuses muito diferentes, que não era o Senhor. Pensasse da mesma forma? O povo de Deus provavelmente seria eliminado. Provavelmente hoje nós não saberíamos
o que foi um dia o povo de Israel, o povo eleito por Deus. Mas aí a gente vê que de alguma forma a sorte aparecia para eles. E aquele mecânico que consertou minhas engrenagens um tempo atrás, consertava deles também. E aparecia um rei bondoso naquele país que os havia escravizado e libertava, pode ir para casa. E eles voltavam aos farrapos. Olhavam as suas cidades que um dia foram lindas, tinham templos, tinham casas, tinham comida, os seus campos eram fartos. Agora era só cinza e escombros. E o que eles faziam? Começavam de novo. E reconstruíam as suas muralhas, reconstruíram as suas casas, reconstruíram o templo, e daqui a pouco chegava a manhã e com ela a alegria. Nós, aqui como igreja, também podemos dizer que nós estamos nos reerguendo. Que nós encontramos uma nova casa, erguemos as paredes, e eu tenho certeza que o momento difícil que nós podemos estar passando como igreja, logo vai virar uma bela, resplandecente manhã. Amém. E quem sabe, algum de vocês hoje possa estar vivendo na mais sombria noite, ou possa ter se acostumado a alguma situação que te aflige tanto, que você, como eu, naquele momento disse: ok, Deus, é assim que é assim que vai ser, e a minha vida vai continuar desse jeito. Alguém aqui pode estar dizendo, assim como Davi disse: o Senhor se escondeu de mim e eu fiquei com medo. Eu chamei e pedi a tua ajuda, Deus. Me escuta e tem compaixão de mim. Me ajuda, Senhor. E se você não fez isso ainda, ou está passando por algo assim, eu repito, faça. Faça todos os dias, até que, como Davi, você possa dizer também: tu mudaste o meu choro em dança alegre. Afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso eu não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus e eu te darei graças para sempre. Quando eu falei sobre os sofrimentos que você já teve, você pode ter se lembrado de episódios que duraram um tempo. Eu posso falar desses 2 anos, mas eu tenho 34. Estou me perdendo já. Eu tenho 34 anos. Se eu pensar na minha vida toda, 2 anos e mais um quebradinho de problema, não é muita coisa. Deus tem abençoado a minha vida e eu tenho certeza que Ele tem te abençoado continuamente. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está lá, junto com você. Os momentos difíceis também provam a nossa fé. E aquela casca que eu disse, que as situações nos criam, talvez seja Deus nos ensinando a suportar os problemas da vida.
Eu cresci ouvindo que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã Ele vai ser o mesmo. E se Ele fez tudo o que fez pelo povo de Israel, e o rei Davi falou o que falou, fez por mim, isso que eu contei para vocês, e eu estou falando o que eu estou falando, mais tarde, pode ser que agora Ele já esteja fazendo por você também. E quando isso acontecer, que nós possamos nos lembrar que o nosso Deus está sempre do nosso lado. E que nós possamos falar, como também fala no Salmos 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um lago horrível, de charco e lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Eu espero que você seja tomado pela certeza de que Deus te ouve, e que o que você tem feito, depositando a confiança em Deus, vai te trazer, bem em breve, o mais bonito e duradouro dia de sol que você já viu na sua vida. Amém? Nesse momento, quero te convidar a orar comigo, fechar os seus olhos e lembrar que nosso Deus, como fala a música, é a partida, ou seja, o nosso começo, e é o norte. É para onde a nossa bússola deve apontar. Nossa vida começa em Deus, continua em Deus e deve terminar em Deus. Que os caminhos pelos quais nós passamos, que o sofrimento e os dias sombrios que nós enfrentamos, a gente tenha a certeza de que Deus também está lá conosco. E que, se em seu coração ainda existe alguma dúvida de que Deus não está contigo, de que Deus não tem te acompanhado, de que Deus não tem visto o teu sofrimento ou ouvido a tua oração, eu quero reforçar essa noite que Ele te ouve, que Ele não esquece e que Ele está contigo e vai continuar contigo no caminho mais difícil e no caminho mais alegre, na noite mais escura e no dia mais brilhante. Deus continua conosco em todos os momentos. Senhor Deus, a nossa alma ora e pede, Pai, pela tua misericórdia. O nosso clamor se eleva a Ti, e nós pedimos, Deus, que nunca nos desampare, que nunca nos deixe sentir falta da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, que no dia que pensarmos em nos desviar, que o Teu Espírito Santo nos olhe, nos relembre de onde é o nosso norte, de onde devemos estar, Senhor. Senhor, que sofrimento algum possa nos fazer duvidar do Teu amor, do Teu infinito amor, porque o maior sofrimento de todos, o Teu Filho pagou na cruz por nós. Senhor Deus, eu te peço, Pai, para que, se for possível, resolva os nossos dias sombrios, conserte as engrenagens das nossas vidas, mas se não for possível, nos ajuda a passar por isso. Senhor, olha por nós, olha por cada um de nós, por aquilo pelo qual temos passado, pelo que temos
sofrido tanto, Pai, nos dá esse conforto, Pai, de carregar o nosso fardo, Pai, e nos dá o teu fardo que é leve, Senhor, aquele que nós possamos suportar, Deus. Nos ajuda na caminhada, Pai, nos levanta nos momentos que nós tropeçarmos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro por aqueles que estão passando, Pai, por algum problema, Senhor. Eu oro, Senhor, pelas famílias, Deus. Eu oro, Deus, por aqueles que perderam a fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que vá os visitar, Pai, e encha o coração deles com a Tua graça, com o Teu amor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço encarecidamente por todas essas pessoas, Pai, que precisam de Ti, e principalmente por aquelas que estão passando por momentos ruins, por momentos sombrios, mas não enxergam isso, Pai. Ou aquelas que se acostumaram com esses momentos, Pai. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, uma capacidade de reação para que elas possam se levantar, para que elas possam olhar para cima e Te enxergar e ver que o Senhor está ali, e o Senhor sempre esteve aí e vai continuar conosco, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém.